Efésios capítulo 1, verso 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Vamos destacar essa expressão no verso 17. O Pai da glória. E também essa expressão no verso 18. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Vamos orar. Querido Pai, entregamos nas Tuas mãos esse tempo de comunhão, esperamos em Ti, olhamos firmemente para Teu Filho, desejosos de ver algo mais na Tua palavra, das riquezas e glórias da pessoa de Teu Filho. Abre os nossos olhos, ilumina os olhos do nosso coração para sabermos. Assim te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, observem de novo essas frases. Pai da glória. E também, no verso 18, a riqueza da glória da sua herança nos santos. Como falávamos nas duas sessões anteriores, se estudarmos essa epístola aos Efésios com atenção, nós vamos ver que todo o seu foco e a atenção de Paulo através desse texto é nos chamar de volta, nos chamar a atenção para a pessoa gloriosa do Senhor Jesus. Enquanto Colossenses, sobretudo, ela tem como ênfase a glória de Cristo como cabeça da igreja, a epístola, isso aos Colossenses, a epístola aos Efésios enfatiza a glória da igreja como corpo de Cristo. Então as epístolas são complementares. Uma ênfase maior na cabeça em Colossenses e uma ênfase maior no corpo em Efésios. Então as epístolas se correspondem. Quando Paulo chama a Deus aqui, verso 17, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Pai da glória. É uma expressão curiosa. Porque se os irmãos buscarem, não há um outro verso onde essa expressão Pai da glória apareça. Estudando em particular o capítulo 1, já vamos citar o verso agora mesmo, parece-nos ficar claro que a nominação Pai da glória tem uma finalidade específica. Então vamos tentar parafrasear o pensamento e o ensinamento de Paulo aqui em Efésios assim. É como se Paulo dissesse: o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, esse Pai da glória, Ele concebeu no seu coração, eternamente, uma cena de glória. Por isso é o Pai da glória. E nessa cena eterna de glória, que foi planejada, concebida pelo Pai eterno, há um foco, há um centro. E o seu centro é o Filho glorioso, é o Filho de seu amor, é o Filho de sua glória, é aquele que Hebreus chama de Ele é o resplendor da glória. Então nós não temos nenhuma dúvida do ensino das Escrituras, graças ao Senhor, que a glória de Deus ela é toda expressa na pessoa do Senhor Jesus. Se queremos conhecer algo da glória de Deus, só há um lugar. Escrevendo aos Coríntios, segundo aos Coríntios 4, nos versos de 4 a 6, Paulo fala a respeito dessa luz que resplandeceu nos nossos corações. Porque Deus mesmo que disse, haja luz, houve luz. Essa glória de Deus resplandeceu nos nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então toda
a possibilidade de conhecermos algo da glória de Deus é em um lugar. Reside na face do Filho, que o expressa. Então, quando Deus é chamado de Pai da glória, certamente nosso Senhor Jesus Cristo é a glória. É uma outra maneira de dizer que Ele é o Deus e Pai de Jesus Cristo. Mas não apenas isso. Deus planejou uma cena eterna de glória que teria o seu Filho como o centro. E tudo apontaria para Ele, tudo seria atraído para Ele, tudo teria sua atenção posta nele. Por isso, o Pai da glória planejou essa cena. Antes de irmos ao verso 10 desse capítulo aí de Efésios 1:10, no verso 14, confira por favor, a parte final do verso 14, depois que Paulo diz que o evangelho da nossa salvação, a palavra da verdade foi a nós anunciada, e tendo nele crido, nesse evangelho da nossa salvação, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, está aí no verso 14, que é o penhor da nossa herança, Efésios 1:14, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então observe essa expressão, nossa herança. Olhe com atenção. Está dizendo que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, somos nós, essa propriedade, ele nos selou pelo Espírito Santo, então até o resgate dessa propriedade para louvor de sua glória. Então aqui vamos grifar essa frase, nossa herança. Já vamos voltar nela e explicá-la um pouco melhor. Agora no verso 18, quando lemos no início, chamamos atenção aí para a frase, riqueza da glória da sua herança nos santos. Então observe com atenção. Nós temos aí duas heranças. Temos nossa herança e temos sua herança. É claro que nossa herança está se referindo a todos os valores, todas as riquezas que nós temos na pessoa do Senhor Jesus. Ele é nossa herança. E é claro que quando diz que Deus tem uma herança na terra, essa herança são os seus santos, porque o versículo diz, é a riqueza da glória, da sua herança nos santos. Então, os santos do Senhor são a herança dele. Agora, como nós vamos tentar explicar isso usando, não há nada melhor do que usarmos exemplos da própria palavra de Deus e, particularmente, da história, dos tratos de Deus com o seu povo no Velho Testamento, para nos elucidar os princípios e as verdades do Novo Testamento. Então, prestem atenção. Quando o povo de Deus sai do Egito, eles tinham um destino, e o destino não era o deserto, nem peregrinar no deserto. O destino era Canaã. A terra da promessa, a terra que mana leite e mel. Então, vamos olhar aqui no horizontal primeiro. Saindo do Egito, passando pelo deserto como um meio de caminho e chegando ao alvo, terra que mana leite e mel. Há vários tipos na Bíblia de Cristo, vários. Agora, todos eles são de alguma maneira, digamos, provisórios. O maná é um tipo de Cristo, a água da rocha é um tipo de Cristo, o cordeiro que foi imolado no Egito é um tipo de Cristo, o próprio mar vermelho se abrindo é uma figura da nossa união com Cristo pelo batismo, como Paulo vai interpretar em 1 Coríntios 10. Enfim, há muitos tipos. Mas no quadro que estamos traçando aqui, Canaã é completamente diferente. Canaã não é apenas um tipo de Cristo. Para sermos mais acurados aqui, Canaã é um tipo da plenitude de Cristo. E há uma diferença grande aqui. Porque tudo aquilo que ele estava experimentando, digamos, provisoriamente, era para levá-los ao deleite pleno nessa que é Canaã, que é figura das riquezas insondáveis de Cristo. Então, queridos irmãos, não sei exatamente qual foi a formação de cada um dos irmãos aqui, eu mal os conheço. Esse é o nosso primeiro contato, basicamente. Mas preste atenção. Muitos de nós fomos ensinados que, com o nosso novo nascimento, e isso foi verdade mesmo com relação a mim mesmo, tudo estava feito e tudo estava completado. Nós nascemos de novo, nós fomos unidos com Cristo, pertencemos a Ele, e os nossos assuntos estão resolvidos. Nós apenas agora procuramos seguir com fé, com confiança no Senhor, aguardando a vinda de Cristo. Mas quando estudamos o Novo Testamento com mais atenção, nós vemos que as coisas não são exatamente assim.
Claro que nós temos toda a nossa segurança em Cristo. Claro que a nossa salvação em Cristo é segura e firme, tanto quanto a sua obra. Aquele que disse na cruz, tudo está feito e tudo está consumado. Com isso nós nada contribuímos e nem poderíamos. Ele pisou aquele lagar sozinho, porque só ele cumpriria as condições. Ele é o Santo de Deus que se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Todo esse assunto está bem sedimentado, creio, nos nossos corações. Mas ainda há uma questão. O propósito de Deus não se cumpre com a redenção. A redenção é a porta de entrada para o cumprimento do eterno propósito de Deus. Quando que o eterno propósito de Deus se cumpre? Na medida em que esse Filho, esse Cristo, ele não apenas tenha nos dado vida nele, mas ele seja, ele mesmo, formado em nós. É o que nós temos chamado desde o início de caráter de Cristo. Para onde nós iríamos, como nós iríamos servir o Senhor, como nós seríamos luz no mundo, como nós seríamos testemunhas do Senhor, se nós não tivéssemos e não tivermos progressivamente esse Cristo sendo formado em vós. Na linguagem de Paulo aos Gálatas. Como seria? Então, na figura do Velho Testamento, Deus chama o seu povo do Egito cheio dos assuntos do Egito no seu coração. Ora, o assunto da morte do cordeiro era um assunto divino e resolvido. O sangue foi derramado. Que maravilhoso, irmãos. O sangue passado nas vergas da porta. E veja, do lado de fora. Não era para que os de dentro vissem, era para que Deus visse. E então o sangue do cordeiro satisfaria a Deus, claro, ali na tipologia, e aquele anjo destruidor passaria por cima deles, sem que eles fossem tocados. Podemos até imaginar que alguns ali dentro daquelas casas pudessem ter um certo medo, um certo receio, aquela noite terrível, morte dos primogênitos anunciada, e o pai pudesse olhar para o seu filho ali, como que imaginando como seria aquela terrível noite. Mas o que importava não era o sentimento desse pai, os pensamentos desse pai, nada. O que importava era se esse pai obedeceu a palavra de Deus, imolou um cordeiro e passou o seu sangue do lado de fora das portas. Porque quem iria ver o sangue era Deus. Quem requereu o sangue foi Deus. A morte do nosso Senhor Jesus foi uma transação santa e eterna entre o Pai eterno e o Filho eterno. Então isso é lindamente tipificado na saída do Egito. E somos muito gratos ao Senhor, tanto por essa tipologia, quanto muito mais para a realidade que se cumpriu no nosso Senhor Jesus. Mas nós não podemos perder de vista, ouça bem, que a Epístola aos Hebreus, na verdade, todas as cartas de Paulo, todas elas são exortativas. Até essas mesmas que estamos olhando agora, Colossenses, ele diz que nós já estamos mortos com Cristo, já morrestes, vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Não é isso que ele diz no capítulo 3, lembra-se? Mas por que ele continua na mesma sequência, no Colossenses 3, 5, e diz assim, fazei morrer a vossa natureza terrena. Parece uma contradição. Os que já estão mortos vão fazer morrer o que já está morto. O que isso significa? Paulo está falando de uma morte objetiva e Paulo está falando de um morrer subjetivo. Ele está dizendo que aquilo que já é verdadeiro em Cristo e que nós nos apropriamos pela fé, precisa ser uma experiência subjetiva em nossas vidas. Mas, para ser uma experiência subjetiva nas nossas vidas, realmente nós temos que viver nos alimentando do próprio Cristo. As Escrituras que revelam Cristo pelo ministério do Espírito Santo, crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, todas as coisas considero como refúgio por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor. Paulo já um homem, de certa forma, amadurecido no Senhor, quando ele escreveu aos Filipenses, já estava na prisão romana, muitos anos já andando com o Senhor, muita clareza de visão espiritual. E o que ele tem para nos dizer? Eu prossigo para o conhecer. E para conhecer mais do poder da sua ressurreição e também da comunhão dos seus sofrimentos, e para me conformar com a sua morte, olha o que ele diz, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Então uma coisa faço, deixo as coisas que para trás ficam e avanço para as que diante de mim estão. E prossigo para não um alvo, mas o alvo. O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A palavra soberana ali
é ascensional. Comentamos hoje de manhã sobre o livro de Jó. Ascensional vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, de 12 a 14. Então o povo sai do Egito e tem um alvo, Canaã, que tipifica a plenitude de Cristo. Comem do maná, tomam da água da rocha, Deus cuida deles, mas com um propósito: a plenitude de Cristo, tipificada por Canaã. Agora, à medida que o povo prossegue em resposta a Deus, porque a primeira geração não respondeu, o livro de Hebreus toma esse fato e aplica a nós. Então, irmãos, se nós vamos ter alguma dificuldade aqui, é uma dificuldade com a Bíblia. Não é com ninguém, nem comigo ou qualquer outro que possa estar ensinando essas verdades. A dificuldade é com a Bíblia, porque aí está o livro de Hebreus. O livro de Hebreus toma, nos capítulos 3 e 4, a geração do deserto como advertência para nós. E diz assim: a palavra que ouviram, escute bem, Hebreus 4, versículo 2, para sua conferência aí. A palavra que ouviram não lhes aproveitou. A quem ela não se aproveitou? Não vamos esquecer. Não vamos tentar nos esquivar e dizer, é uma geração lá corrupta, uma geração que estava cheia do Egito no seu coração. Mas se lembre, foi a geração que teve o sangue aspergido sobre ela. Foi a geração que comeu a carne do cordeiro. Foi a geração que foi livrada do julgamento no Egito. Foi essa geração. Então o livro de Hebreus vai dizer, a palavra que ouviram, Hebreus 4:2, não lhes aproveitou. E o autor de Hebreus vai explicar por quê. Então isso é muito solene para nós, porque está aplicando ao povo da nova aliança, nós. Está dizendo, não lhes aproveitou, porque não foi acompanhada com a fé. Talvez esteja assim na sua versão. A palavra no original é misturada com a fé, o que é quase a mesma coisa. Acompanhada, misturada com a fé naqueles que a ouviram. Por isso, já no capítulo 2, dos versos 1 a 4, Hebreus 2, de 1 a 4, é a primeira exortação das 5 que ocorrem no livro de Hebreus. Um livro magnífico. 5 exortações. E a primeira está em Hebreus 2, de 1 a 4. Qual é essa exortação? Importa que nos agarremos, é a força da palavra no original. Apeguemos, diz a versão em português. Importa que nos agarremos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Veja a exortação do autor. Irmãos, se isso não é para nós, se isso não é uma solene advertência, se nós não corremos, vamos colocar aqui entre aspas, risco nenhum, no sentido de não avançarmos, não seguirmos para a plenitude de Cristo, então por que essas palavras estão aí? Qual é o sentido desse livro? Então, quando a geração saiu do Egito em direção a Canaã, eles tinham um alvo e se perderam no meio do caminho. E aí o livro de Hebreus vai exortar para que tenhamos cuidado. Ele chega a dizer assim no capítulo 3, verso 12, se você abriu aí. Ele diz assim, 3, 11 e 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós. Então está escrevendo aos irmãos, foi o que ele disse aí. Não é aos incrédulos, não é aos ímpios. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade. Parece de novo um contrassenso, não é? É o crente incrédulo, não é? É aquele que já creu, que já foi chamado pelo Senhor, já pertence a Ele, com um perverso coração de incredulidade, que o afasta, como diz aí, do Deus vivo. Aí ele diz, pelo contrário, exortai-vos uns aos outros, exortai-vos mutuamente, cada dia, para que ninguém, nenhum de nós, sejamos endurecidos pelo engano do pecado. A carta aos Hebreus possui as advertências mais solenes de todo o Novo Testamento. É a carta que adverte com maior gravidade e solenidade, mas tem um motivo por quê. E um motivo muito lindo. O motivo é que a carta aos Hebreus é a carta que nos apresenta os mais elevados privilégios espirituais. Por isso essa carta é uma combinação de ensino com exortação. Irmão e irmã, você faria muito bem em estudar essa epístola. Eu venho estudando essa epístola há 40 anos, sabe como eu me sinto? Ainda um menino brincando na areia da praia. Que carta essa epístola aos Hebreus.
águas profundas. Você precisa de um escafandro para mergulhar aqui no livro de Hebreus. O livro é uma combinação de ensino e exortação. Ensino e exortação, ensino e exortação, 5 vezes. E que exortações, e que ensinos. Então, quando nós olhamos de novo aqui nessa horizontal, nós também deixamos o Egito, nós não somos do mundo, há um abismo entre nós e o mundo, esse abismo foi aberto pela cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, mas e daí? Esse é o ponto de partida. Agora há uma jornada para nós, e nessa jornada nós temos um alvo. Paulo diz, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, esse é o alvo. O que pode ocorrer conosco? Nos perdermos no meio do caminho. Perverso coração de incredulidade, nas palavras de Hebreus, não retendo as verdades ouvidas e nos desviando delas. A palavra para desviar ali em Hebreus se refere a um vaso furado, na língua original. Muito interessante, você vai buscar água na mina e o vaso está cheio de furos. Se a mina tem uma boa vazão, você coloca o seu balde lá e ele vai encher até a boca, nenhum problema. Mas quando você chegar em casa não tem mais água nenhuma. Porque o vaso está como uma peneira, perfurado. Essa é a figura que o autor de Hebreus usou aí. Se nós não retemos as verdades ouvidas, nós somos um vaso perfurado. Nós nos enchemos, quem sabe quando o Senhor está falando conosco, quando estamos meditando, lendo sua palavra. Ô Senhor, muito obrigado. Sua palavra tem enchido meu coração, mas nosso vaso é furado. Então nós não retemos as verdades ouvidas. E no capítulo 4 ele vai dizer, não misturamos com fé. Então a palavra que ouviram não nos aproveitou. O que é misturar com fé? Cada vez, e como o Senhor faz isso, diariamente em nossas vidas, cada vez que o Senhor nos atinge, nos fala ao coração, seja no nosso quarto secreto, em oração aos pés do Senhor, meditando na sua palavra em especial, lendo livros espirituais que nos ajudam, de irmãos que foram longe com o Senhor, compreendendo o propósito de Deus, por todos esses meios que Deus usa, ouvindo nossos irmãos, adorando o Senhor. Todas as vezes que o Senhor nos atinge com a sua palavra, Ele tem um propósito. Não é apenas que nós possamos ser gratos a Ele por isso, mas é que nós possamos agarrar as verdades ouvidas, para que elas possam ser possessão nossa. No livro de Josué há uma chave para o povo possuir toda aquela terra que eles tinham entrado sob a liderança de Josué. Está logo no primeiro capítulo do livro. É a chave para todo o livro de Josué, os 24 capítulos. Josué 1:3 diz assim, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Na linguagem do Novo Testamento, isso significa, o justo vive da fé. Todas as vezes que o Senhor fala ao nosso coração, se nós não misturamos com fé, essa palavra se esvai de alguma maneira. E nós deixamos de avançar naquilo que então o Senhor nos tem dado e revelado. Então o Senhor tem que falar de novo. E tem que falar mais uma vez. Na sua paciência, na sua longanimidade. Então, na medida em que nós saímos do Egito e caminhamos em direção a Canaã, nós olhamos para Canaã, figura de Cristo, e falamos, nossa herança. Então, essa nossa herança que vimos aí em Efésios 1:14. Mas em Efésios 1:18 nós vemos a riqueza da glória da sua herança nos santos. E é claro que esse sua aí é Deus. Não está falando da sua, minha e sua, não. Não é? Paulo está dizendo que esse Deus da glória, ele ora para que ele ilumine os olhos do nosso coração para nós sabermos algumas coisas. Sabemos qual é a esperança do seu chamamento, dele, porque o sujeito aí é ele. Esperança do seu chamamento, riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, por um lado, Cristo é a nossa herança. Quanto mais de Cristo nós possuímos, quanto mais nós entramos na terra, quanto mais de Cristo tem sido revelado a nós, então nós vamos em direção à nossa herança. Cristo está sendo formado em nós, como temos enfatizado desde a primeira sessão. Agora, aqui há uma contraparte tão linda, irmãos. Pense sobre isso. Deus vai obtendo em nós a sua herança na medida em que nós vamos obtendo a nossa herança. Qual é a nossa herança? Cristo. Na medida que vamos conhecendo a Cristo e indo em direção à nossa herança e Cristo vai sendo formado em nós, na verdade Deus vai obtendo a sua herança nos santos. Porque toda a atenção, toda a afeição
toda a intenção de Deus está focada no seu Filho. Tudo que Deus quer é Cristo. Falando, irmãos, com todo o respeito e reverência, mas escute bem. Estritamente falando, Deus não está propriamente interessado em nós. Compreendeu? Deus está interessado em Cristo. É por isso que Ele nos colocou em união com Cristo. É por isso que quando Ele olha para nós, Ele olha debaixo dessa cobertura de Cristo. Ah, se Ele nos olhasse fora dessa cobertura. E tudo que esse Espírito Santo, o Espírito de Cristo, que veio fazer morada em nós, quer é transformados de glória em glória na sua própria imagem. Essa imagem é do Senhor. Porque esse é o contexto, segundo os Coríntios 3. Né? O véu foi rasgado da face e agora nós não somos como Moisés. E nós contemplamos a glória de Deus na face de Cristo. E contemplando, ainda que por espelho, já que nós não vemos face a face ainda. Então contemplamos como que por espelho. Né? A glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. E ele completa, como pelo Espírito do Senhor. Querendo dizer com isso, este é o ministério do Espírito do Senhor. É com isso que ele se agrada, mostrar Cristo. E então, sermos transformados de glória em glória. Então, olha esse duplo movimento que é descrito aí de uma maneira tão sutil e interessante nesses dois versículos. Por um lado, Cristo é nossa herança, como vimos aí no verso 14. Por outro lado, nós somos a herança de Deus em Cristo. Quando que Deus vai possuir sua herança plenamente? Na medida em que nós vamos possuindo a nossa herança. Então nós temos um movimento horizontal, digamos assim, e temos um movimento vertical. O que Deus aguarda? O que Deus espera? Para que Ele enviou o Espírito Santo? Para que nós possuamos mais da nossa herança, que é Cristo. E Deus vai possuindo mais da sua herança, que é o seu povo. Porque Cristo vai sendo formado em nós. Um dia, irmãos, simplesmente esse processo irá concluir. Ainda que na vida de um remanescente. Você tem pensado sobre isso? Como você vê a Bíblia aí de modo geral? Você acha que haverá um avivamento espiritual que vai atingir toda a cristandade? E, por exemplo, todas as nossas divisões cessarão antes que o Senhor venha? Você tem liberdade de pensar assim, mas parece que isso não será assim. Parece que o Senhor continuará trabalhando como Ele sempre trabalhou, pelo princípio do remanescente. Para as 7 igrejas, todas as 7, Ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. De novo, é o princípio do remanescente. Porque em dizendo isso, anteriormente, Ele diz, ao vencedor eu darei. Por que Ele diz isso? Se todos são vencedores, não precisa chamar vencedor. Mas Ele chama vencedores no seio de cada igreja. Quem são os vencedores? São aqueles que têm ouvido o que o Espírito diz às igrejas. Esses são os vencedores. Então Deus continuará trabalhando como Ele sempre trabalhou, trabalhando no remanescente. Quando o povo vai cativo para a Babilônia, milhões. Quando eles voltam, alguns milhares. Na primeira leva de cativos, não deu 50 mil. A grande maioria nunca saiu da Babilônia. De novo, Deus trabalha pelo princípio dos remanescentes. E hoje, irmãos, queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo a hora final. Você tem alguma dúvida disso, irmão? O cálice da medida da iniquidade dos amorreus, como o Senhor falou lá em Gênesis, você se lembra? Para Abraão. Ele já está chegando ao gargalo. Há um partido político na Dinamarca, se não me engano. Partido político. Sabe o que eles estão pleiteando na luta política deles na Dinamarca? Para que seja oficializado o relacionamento sexual entre pais e filhos e o relacionamento entre homens e animais. Você pode imaginar? A medida da iniquidade dos amorreus. O Senhor disse para Abraão, na sua longanimidade, ainda não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. Quando se encheu, sabe o que aconteceu? Escute bem, irmão. Quando encheu, Josué entrou na terra. Impressionante. Quando nosso Senhor Jesus retornar, nós teremos um significado duplo. O primeiro significado
é que o cálice da iniquidade estará no seu topo. E o Senhor Jesus então virá com a espada afiada que sai da sua boca e então executará o seu juízo. Estamos muito breves às portas de vermos essa execução final. Mas também significará outra coisa a vinda do Senhor. Significará Josué passando o Jordão. Ou seja, nós entraremos definitivamente no nosso descanso, onde não haverá luto, pranto, dor. Nós que já passamos dos 50 ficamos tão felizes, né? Cada ano que a gente faz a mais depois dos 50 é uma dor num lugar novo. Não é assim? E não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Graças ao Senhor. Mas, irmãos, nós não aguardamos isso passivos, em hipótese nenhuma. Nós aguardamos isso tão ativos, com aquela linguagem de Paulo, que disse assim: eu prossigo para o alvo, e toda a minha ambição é uma só: o conhecer. Filipenses 3:10, de 8 a 10. Que maravilhoso. Então, à medida em que nós vamos possuindo a nossa herança, Deus vai possuindo a sua herança nos santos. E isso, sem dúvida, pelo princípio do remanescente. O Senhor Jesus já está com as suas duas mãos no tronco da árvore, irmãos. E Ele tem abalado as coisas do céu, as realidades chamadas celestiais, assim como lá no tempo de Moisés Ele abalou a realidade terrena. E o monte fumegava, e houve terremoto, e voz de trovão, e Moisés sobe ao monte, todo aquele quadro que nós conhecemos. Então o autor de Hebreus, está aí Hebreus de novo, esse livro impressionante, no capítulo 12, final do capítulo 12 de Hebreus, vai dizer: ainda uma vez por todas farei abalar, não só a terra, mas também o céu. Isso significa toda essa realidade que chamamos de celestial. Onde o nome de Jesus for professado, nenhum rincão ficará isento. O Senhor Jesus tem colocado suas duas mãos no tronco dessa árvore e abalado, para que aquilo que não tem realidade espiritual caia. Pode ter uma aparência muito bonitinha, irmãos, mas se não tem realidade espiritual, cairá. Então, qual é a melhor atitude que nós podemos ter diante de nosso Senhor? É dizer: Senhor, sonda-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Somente devoção, não conhecimento bíblico em si e por si mesmo, mas somente devoção a Cristo irá nos manter de pé na vinda do Filho do Homem. Que o Senhor ganhe a afeição e a devoção de nossos corações. Então, um texto mais antes de entrarmos na questão de Maria, e se pudermos avançar ainda nessa sessão da tarde, faremos, senão à noite nós seguimos. Paulo, quando escreve aos Colossenses, abra por favor, sem entrar nos detalhes, infelizmente não temos tempo para tanta coisa, mas se você abrir aí pelo menos, Colossenses 1, de 9 a 12, olhe para a sua Bíblia, Paulo está orando. É muito incomum, ou, na verdade, nunca ouvi dizer, se nós escrevermos uma carta para alguém, você escrever nessa carta a oração que você faz por alguém. Você já escreveu assim para alguém? Dificilmente, não é? Paulo, quando escreveu suas cartas, também escreveu nelas as suas orações. E como nos alegramos por isso? Porque nós sabemos que são orações do Espírito Santo através de Paulo. Porque é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Então, Paulo escreveu várias orações, aos Efésios 2, aos Tessalonicenses 1, aos Filipenses 1, aos Colossenses 1. Então, nós estamos aqui na oração que ele escreveu aos Colossenses. 1, de 9 a 12. Por essa causa, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento, essa palavra que Paulo gosta tanto, epignosis, pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria, em entendimento, como somos gratos a Deus. Aqui não está escrito entendimento intelectual, aqui está escrito entendimento espiritual. Os irmãos percebem?
vai muito além de um entendimento intelectual. É aquilo que ele chamou os Efésios de espírito de sabedoria e de revelação. Irmãos, é de nos causar tristeza que uma boa parcela do povo do Senhor hoje faça brincadeiras com esse assunto de revelação. Deixe-me citar uma experiência verídica para os irmãos. Há 35 anos atrás, mais, 36, 37 anos atrás, nós éramos bem jovens. Um jovem cristão, nós congregávamos num determinado contexto, e esse jovem cristão entendeu do Senhor de ir ao seminário. E foi fazer o seminário. No seu seminário, um dos seus professores, entrou na sala de aula, com a Bíblia na mão, abriu a porta da sala, tomou a Bíblia e escorou a porta para não bater, não fechar. E disse assim para os seus alunos: nas minhas aulas, a Bíblia será usada apenas para isto. Você pode imaginar? Isso em um seminário. Temos vivido dias em que temos tido uma carência desesperada de que a palavra de Deus volte a ser o centro de nossas vidas, culto, serviço e adoração. Porque não é mais. São entretenimentos, piadinhas, mensagens apressadas de 10, 15 minutos que não dizem nada com nada, e não há clareza da revelação das Escrituras. Por outro lado, quando nós vamos para o outro lado, nós temos os intelectualistas, que acham que o importante é fazer seminário, aprender grego, hebraico, hermenêutica, exegese, e isso vai resolver todos os problemas. Então você usa esses instrumentos, vai até a Bíblia e faz as suas análises bíblicas e os seus sermões. Dois riscos, do mesmo tamanho. O intelectualismo e esse pragmatismo, ou até o misticismo. Essas coisas estão impregnando o cristianismo nos nossos dias. Qual é o caminho? Nós não temos, como nós falamos, tempo para isso. Mas vou te dar as referências. Nós estamos falando com irmãos e irmãs que conhecem a palavra de Deus. Neemias capítulo 8. O povo estava antes desse evento. Essa aí é a terceira leva de cativos que vem da Babilônia. A primeira veio com Zorobabel e Josué, a segunda veio com Esdras, a terceira veio com Neemias. 3 levas de retorno. Então nós estamos no livro de Neemias, capítulo 8. Neemias já está em Jerusalém, Esdras já estava lá antes dele, veio na segunda leva de cativos, Neemias veio na terceira, então nós chegamos em Neemias 8. Esse capítulo é maravilhoso. Cada versículo para você ler hoje, quem sabe, antes de você ir para a cama dormir. Que alento para o nosso coração, que maravilha esse capítulo. E que hora ele retrata, porque é a nossa hora. Então o povo deixou o cativeiro da Babilônia. Babilônia é diferente do Egito. Egito tipifica o mundo, você sabe. Assim como o faraó tipifica o Satanás. Muito claro para nós todos. Mas Babilônia é um outro cativeiro. Porque Babilônia, terra de Sinear, a terra de Nimrod, de Gênesis 10, é onde nasceu toda a religião. Toda a religião nasceu na terra de Sinear, Babilônia. Então, quando o povo vai para a Babilônia, aquilo significa um cativeiro religioso. Martinho Lutero escreveu uma linda obra. E essa obra se chama O Cativeiro Babilônico. Quando ele mostrava nos seus dias, os dias da Reforma, que a igreja estava no cativeiro babilônico. Porque Lutero entendeu muito bem o que significava a Babilônia. Não o cativeiro ao mundo, mas o cativeiro ao mundo religioso, ou a religião. Então eles voltaram do cativeiro babilônico, já estavam aí na terceira etapa, a vinda com Neemias. Preste atenção, na Babilônia, a Torá estava lá. A Torá, palavra de Deus. Eles tinham os salmos, podiam ler a Torá, podiam cantar os salmos, podiam fazer as suas orações. Na Babilônia foi criada a ideia de sinagoga. Reuniriam-se 10 cabeças de família e poderiam constituir uma sinagoga. Havia sinagogas até de associações de classe. Havia sinagogas de pedreiros, sinagogas de perfumistas, sinagogas de ourives. Você pode imaginar isso? Tudo para aplacar uma consciência religiosa. Tinham a Bíblia, tinham os salmos, tinham o culto, tinham as orações, mas o que eles não tinham?
eles não tinham o essencial. Eles não tinham o que era o mais importante para Deus. Eles não tinham o altar. Porque o altar só podia ser edificado em Jerusalém. Então, digamos, o culto na Babilônia é um culto que tem tudo, mas não tem Cristo. Altar na Bíblia sempre fala da centralidade da pessoa e da obra de Cristo. O altar é uma figura da cruz, sempre. Então, não tendo altar na tipologia, significa que não tinham a centralidade do que o altar significava. A pessoa e a obra de Cristo, era para o que o altar apontava, onde os holocaustos eram oferecidos, os sacrifícios eram oferecidos, nada disso podia se fazer na Babilônia, era uma profanação. Então lá em Esdras 3:3, diz que quando eles voltaram para Jerusalém, primeiro ato, firmaram o altar sobre as suas bases. Não é por menos que isso está ali. E se você fizer um estudo da restauração, aí você vai ficar impressionado com a sequência da restauração. Primeiro de tudo, altar. Primeiro de tudo, centralidade da pessoa e da obra de Cristo. E também altar fala de consagração, ou seja, a nossa resposta a essa revelação de Cristo. As duas coisas juntas. Então, depois do altar, eles lançam o alicerce do templo, depois os inimigos se levantam e pelejam contra eles, e assim vai. A história é longa. Mas aí chegamos em Neemias 8. Sabe o que acontece lá? Esdras. Esdras significa auxílio. Que lindo nome. Ele toma a lei de Deus. O povo diz para Esdras, traga a lei de Deus. Ora, a lei de Deus já estava lá na Babilônia, mas nada aconteceu. Porque eles estavam fora da vontade, do propósito, dos termos que Deus havia estabelecido para eles cultuarem. Compreendeu, irmão? Quanto é importante. Era um culto na Babilônia. Era um culto religioso, mas sem a realidade do altar, sem a centralidade da pessoa e da obra de Cristo. Então aí, Neemias 8, eles dizem, é lindo como o capítulo começa. É dito que o povo se reuniu, veja aí, Neemias 8:1, como um só homem na porta das águas. Não é linda a figura? Parece que nós vemos o Senhor Jesus ali dizendo, em João 7, quem crer em mim, quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Lá estavam eles na porta das águas, e Esdras vai trazer a lei para ler diante do povo. Não há uma combinação mais linda. A fonte de águas vivas vai jorrar da porta das águas, onde eles estavam. E eles reunidos como um só homem. Agora, irmãos, os resultados. Então diz lá assim, Esdras, o escriba. Não diz um escriba. Pode conferir aí em sua Bíblia. Esdras, o escriba. Por quê? Porque quando Esdras estava ainda na Babilônia, me permita aqui rapidamente um contexto, foi ele que resgatou a palavra de Deus lá na Babilônia. E aí Esdras 7:10 vai dizer assim, Esdras dispôs o seu coração. Esdras dispôs o seu coração. Para três coisas. Buscar a lei do Senhor, a palavra do Senhor. Segundo, cumpri-la ou obedecê-la. Que adianta buscar sem um coração de obediência? E terceiro, ensinar em Israel. Isso tem muito valor para nós, porque essas coisas não podem ser invertidas. Ninguém vai ensinar nada que tenha genuinidade espiritual, se ele não tem seu coração disposto para buscar a palavra do Senhor, obedecê-la e então ensinar em Israel. Esdras 7:10, pode conferir aí. E no verso 27 do capítulo 7, Esdras 7:27, vai dizer que Esdras assim dispôs seu coração para ornar. É a palavra que você vai encontrar na Revista Atualizada de Almeida. Ornar. Ornar a casa de Deus. Por que Esdras ornou a casa de Deus? Porque Esdras recuperou a palavra de Deus. Porque Esdras trouxe mais sacerdotes para servirem na casa, que ainda tinham ficado na Babilônia, e trouxe vasos e utensílios sagrados, que também tinham ficado lá. Então ele fez um processo de adornar a casa de Deus, literalmente falando, o templo, que já estava reedificado. Muito claro se transportarmos isso para a linguagem espiritual. O que Deus procura hoje, nos nossos dias? Muitos Esdras, que possam dispor o seu coração para buscar a palavra do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor e para ensinar a palavra do Senhor.
com entendimento espiritual. À medida que esses Esdras são levantados, ajuda, auxílio significa o seu nome. Que maravilha! Porque de Deus nós somos cooperadores. Então, na medida que Deus levanta os seus Esdras, qual é o resultado? Ornar a casa do Senhor. Não é maravilhoso, irmãos? E aí nós chegamos no capítulo 8, onde nós estávamos. Eles dizem, traga a lei para ser lida. Então diz, Esdras, o escriba, ele tomou a lei do Senhor e começou a ler. Sabe que hora eles começam? Na alva. Sabe quando eles terminam? Meio-dia. Mais ou menos 6 horas. Será que nós suportaríamos uma reunião de 6 horas? Eles começam a ler a lei na alva e terminam de ler ao meio-dia. É tão longo o processo que eles têm que se alternar. Esdras e vários outros faziam esse trabalho tão precioso. Agora, o povo ficou cativo na Babilônia e esqueceu o hebraico. E as escrituras estavam no hebraico. E aprenderam o aramaico, que era a língua persa. Por isso o livro de Daniel, que esteve no cativeiro da Babilônia, é escrito metade em hebraico e metade em aramaico. Então, quando a palavra de Deus foi lida aí em Neemias 8, depois você vai ver os detalhes, é dito que eles liam e davam explicações. Por quê? Eles liam em hebraico e o povo não entendia nada. Porque já tinham esquecido o hebraico, infelizmente. Então eles teriam que ler em hebraico e explicar em aramaico. E aí diz, dando explicações do que se lia. Que maravilha. Enquanto essa palavra do Senhor estava na Babilônia, era um livro fechado. Por isso Lutero falou sobre a igreja no cativeiro babilônico. Enquanto essa palavra, antes da reforma, estava lá no seio da igreja, ela era uma palavra fechada, apenas aberta para alguns irmãos aqui ou ali. Os anabatistas, os valdenses, a própria pré-reforma. Os irmãos conhecem a história. Em alguns rincões. Mas para a igreja, de modo geral, a palavra era um livro fechado. Então Esdras toma a lei, lê diante do povo e o resultado, então, é maravilhoso. É dito que eles vão fazendo, lendo a palavra, e vão se alternando, e vão lendo, e vai se aproximando meio-dia. Então diz assim, e todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. Que maravilha! Sabe o que Adab Tozer, um profeta de Deus do século passado, disse? Escute o que ele disse. As verdades de Deus que nós ouvimos, se elas não passam pelo filtro de lágrimas de nossos olhos, tem pouco valor para os nossos corações. Então, quando eles ouviram a palavra do Senhor, é dito que o povo, todo o povo, chorava ao ouvir as palavras da lei. Mas não só isso. É dito que eles se prostraram com o rosto em terra. Veja o resultado, irmãos. Veja o que é avivamento espiritual. Não é barulho, não é método novo, estratégia, seja lá o que for. Avivamento espiritual é a palavra de Deus é trazida de novo para o centro. Cristo é revelado nas Escrituras. E nosso rosto vai para a terra. E lá diz assim, e adoraram o Senhor. Irmãos, às vezes nós achamos que a adoração é como nós buscarmos um meio espiritual de comovermos Deus a vir para o nosso meio. Então nós o adoramos. Então Ele nos dá a sua presença. Ao contrário. A adoração não é uma ação espiritual. A adoração é uma reação espiritual. Quando nós vemos a glória de Deus na face de Cristo, nas Escrituras, então nós respondemos adorando o Senhor. A adoração é a nossa reação. Está aí em Neemias 8. Eles ouviram, choraram, colocaram seu rosto em terra e adoraram o Senhor. Agora, o texto é tão lindo e rico que ainda não terminou o que ele contém, não. É dito assim, que aquelas pessoas que os viam assim, chorando e prostrados e adorando, disseram assim a eles, não pranteeis, não choreis, enviai porções aos que não têm nada. Olha que maravilhoso. Agora, naquele momento, aquele povo era rico, porque recebeu clareza na palavra do Senhor, revelação do Senhor. Então respondeu em prostração e adoração. Então, não choreis, aqueles líderes disseram, não pranteeis, enviai porções aos que não têm nada. E aí ele diz assim, porque a alegria do Senhor é a vossa força. De novo, nós costumamos tirar esse texto do contexto. Então vamos deixar ele no contexto para nós entendermos o que eles disseram com essa frase. Eles disseram assim,
Se Deus está satisfeito, se Deus está contente, então vocês estão fortes. Há uma versão alternativa que diz assim: faça Deus satisfeito e você será forte. A alegria do Senhor é a vossa força. Não é maravilhoso? Então foi isso que aconteceu em Neemias, capítulo 8. Irmãos, nós temos, pela graça de Deus, recebido sim, um chamado celestial para nós retornarmos a Cristo e às Escrituras. Nós precisamos nos arrepender. Nós temos perdido Cristo na obra que nós chamamos de Cristo, ou para Cristo. Nós temos perdido as Escrituras no meio das nossas múltiplas atividades. Nós, em particular, nossa geração, perdeu o significado de contemplação. Aquilo que João extasiado disse quando escreve sua epístola: o que nossos olhos viram e o que contemplamos com respeito ao verbo da vida. Nós temos tanta coisa para fazer que nós não temos mais coração para contemplar. Mas Paulo disse no texto que nós já citamos, 2 Coríntios 3,18, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor. Assim é que nós somos transformados de glória em glória. Irmãos, essa é uma chave. Queremos ser transformados? Queremos ter vidas transformadas, como aqueles que já pertencem ao Senhor. Queremos ter casamentos transformados? Qual é a chave? O que nós podemos fazer para transformar nossas esposas? Nada. E o que elas podem fazer para nos transformar? Nada. Nós só podemos ser transformados à medida que um e outro contemplam o mesmo alvo. Contemplando a glória do Senhor, somos transformados. Aquela mansidão que nos falta, Ele tem. Aquela alegria, aquela paz, aquele bom humor que muitas vezes falta aos maridos, né? E que as esposas reclamam tanto, e com razão. Esse bom humor, Ele tem. Nosso Senhor. Na medida em que contemplamos o Senhor, nós somos transformados, de glória em glória. Então está aí Neemias 8. E o capítulo ainda não terminou. Diz que eles celebraram a festa dos tabernáculos. Sabe quantos anos fazia que eles não celebravam essa festa? Poucos. 1000. 1000 anos que eles não celebravam a festa dos tabernáculos. Depois desse evento em Neemias 8, que a palavra de Deus foi lida, todo esse avivamento espiritual que é descrito aí, eles celebraram a festa dos tabernáculos. O que ela significa? O que significa a festa dos tabernáculos? Deus está no meio de nós. Isso é tabernáculos. Que maravilhoso, irmãos. 1 Coríntios 14, versos 23 a 25, Paulo vai dizer assim: se, pois, a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos passarem a falar em línguas, e entrar algum incrédulo ou indouto, não dirá que estáis loucos? 1 Coríntios 14, 23 a 25. Aí ele diz: mas se todos profetizarem, então todos podereis aprender e serem consolados. Aí então ele vai dizer no verso 25, que se entrar algum incrédulo ou indouto, ele está falando da reunião da igreja. Então, que o Senhor nos ajude a termos um verdadeiro coração de arrependimento aqui, diante do que nós somos como Assembleias do Senhor. Se entrar algum incrédulo ou indouto, ele é por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração. 1 Coríntios 14, 25. Ninguém pode manifestar segredos do coração, só Deus. Mas porque a igreja está reunida de tal forma, centrada em Cristo, com a realidade da glória da pessoa e obra do Senhor, conhecendo o Senhor na sua palavra, em um coração adequado para Ele, com o Espírito Santo não entristecido por amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, inveja, falta de perdão, seja lá o que for, a lista de Paulo em Efésios 4. Então, se isso é verdade quando nós nos reunimos, então se entrar algum incrédulo, se entrar algum indouto, ele entrou num ambiente que ele não esperava. Ele se viu na presença do próprio Deus no meio do seu povo. Então é dito: tornam-se manifestos os segredos do seu coração.
Veja aí. E é dito mais, é dito que ele se prostrará em terra. É dito que ele dará um testemunho, e ele testemunhará, e o testemunho é exatamente esse, que Deus está de fato, no meio de vós. Irmão e irmã, esse versículo não nos coloca de rosto em terra. As reuniões, nas assembleias nas quais participamos, elas têm esse peso espiritual? Elas têm esse impacto da presença de Deus? Sabe, irmãos, 5 minutos de um passear vivo de Deus no meio do seu povo faz mais entre nós do que 5 anos de estudo bíblico. Compreende? 5 minutos de um passear vivo de Deus. Deixa-me contar algo para você. Há quase 2 anos atrás, vivemos um tempo assim, junto a alguns irmãos, onde, como nós temos aqui, não é? E é bom que seja, nossas reuniões são ordenadas, elas têm basicamente um horário para terminar, um horário certo para começar, e basicamente um horário para terminar. Não há nada de errado nisso, né? Deus não é Deus de anarquia. Mas nós não podemos ficar retidos por essas coisas. Então nós estávamos numa reunião que iniciou às 9 da manhã e iria concluir no máximo às 11 da manhã. Essa reunião concluiu mais de 1h da tarde. Sabe por quê? Visitação especial, particular do Senhor. Antes desse período, uma semana antes, um casal foi à nossa casa. O casal não, apenas o marido. E ele disse assim: irmão, você sabe, ele me disse, eu sou casado há 27 anos e não tenho condições mais de viver com minha esposa. Nós temos uma incompatibilidade tremenda, nós temos um temperamento completamente diferente. Eu não tenho nenhuma situação de relacionamento com outra mulher que não seja minha esposa. Nunca tive isso, nunca tive. Não é esse o motivo. O motivo é que simplesmente impossível que nós sigamos juntos. Nossos filhos já estão criados, então agora é hora de eu tomar uma posição e sair da minha casa. Então, conversamos algum tempo e ele foi embora. No domingo, estivemos para esse tempo de reunião e então essa visitação do Senhor ocorreu. Ninguém falou nada com eles. Nós estávamos reunidos. E lá estavam esses dois, ele e sua esposa. Sabe o que aconteceu? Ao término dessa reunião, os dois estavam saindo do local de reunião de mãos dadas. 5 minutos de um visitar vivo de Deus aos nossos corações. Pela sua palavra, pela adoração. Aliás, isso ocorreu particularmente quando adorávamos o Senhor. E o resultado, um dos resultados, foi esse que acabei de mencionar. Precisamos aspirar de novo que o Senhor tenha esse lugar na vida do seu povo, porque esse é o lugar dele. Nós temos o colocado para fora, porque nós já temos tudo montado. Somos quase que um templo sem arca, mas não percebemos que a arca não está ali. Então nós já temos os ministros, a palavra, os sermões, a música, os que cantam, enfim, tudo que nós chamamos de igreja, entre aspas. O livro de Oséias é um livro interessante, que foi escrito numa época de profunda degradação. Oséias 8:13 tem um princípio espiritual aí que mexe conosco de modo tão profundo nesse assunto que estamos compartilhando, porque Oséias vai dizer assim: amam, o Senhor falando ao seu povo através de Oséias, eles amam o sacrifício, por isso sacrificam, porque gostam da carne e a comem, mas o Senhor não os aceita. Compreendeu o que está escrito aí? O povo de Deus amava o sacrifício, por isso sacrificavam, porque gostam da carne e a comem, mas o Senhor não os aceita. Ora, irmãos, o sacrifício era o culto deles. Eles cultuavam a Deus oferecendo sacrifício. Não é? O nosso culto hoje não é oferecendo sacrifícios. Nosso culto hoje é ouvindo a palavra, cantando louvores, enfim, nosso culto. Será que nós nos enquadramos aí, na linguagem de Oséias? Amam o culto, por isso cultuam, porque gostam do culto. Gostam da música, gostam da palavra, gostam de um monte de coisa, gostam dos irmãos que estão lá, são amigos, tanto tempo se conhecem, um bom ambiente social. Gostam do culto, por isso cultuam. Gostam da carne e a comem,
mas o Senhor não os aceita. Então, quanto precisamos recuperar o lugar do Senhor no meio do seu povo? E acho que nós vamos deixar para a sessão da noite o assunto da Maria de Betânia, porque eu quero citar um testemunho aqui para os irmãos verdadeiro. Houve um servo de Deus do século passado chamado Bakht Singh. Esse irmão serviu ao Senhor durante 97 anos. Ele nasceu em 1903. Se você quiser, depois lhe dou o nome completo para você buscar material sobre isso e se inteirar. Ele serviu o Senhor na Índia. Ele nasceu em 1903 e partiu para o Senhor no ano 2000. Não fazem muitos anos que ele partiu. Uma longa vida, 97 anos. Basicamente, todos os irmãos que estão aqui já ouviram falar de Watchman Nee, o obreiro chinês que serviu ao Senhor de um modo tão intenso e precioso na China até 1972. Ele nasceu no mesmo ano de Bakht Singh, 1903, os dois. Mas Watchman Nee ficou 20 anos, finais da sua vida, numa prisão comunista, e dali ele partiu para o Senhor, em 1972, na China. Bakht Singh estava na Índia, ou seja, foram contemporâneos, mas nunca se conheceram, nunca se encontraram. Bakht Singh foi criado numa família, uma das pouquíssimas famílias que eram abastadas na Índia, porque a Índia era colônia da Inglaterra, você sabe disso. Então, o pai de Bakht Singh era um plantador de algodão, um algodoeiro. E Bakht Singh era um homem inteligente, um jovem inteligente. Ele foi fazer engenharia mecânica na Inglaterra. Seu pai tinha alguma posse. E eles eram hindus, de uma seita hindu chamada Sikh, que é a seita mais ortodoxa dentre os hindus. Então, quando Bakht Singh foi para a Inglaterra, lá ele se mundanizou, ele abandonou os costumes da seita Sikh e se mundanizou. E num dado momento ele fez uma viagem da Inglaterra para o Canadá. Nesse navio tinha um grupo de jovens cristãos. E estavam numa reunião adorando o Senhor. E ele diz que não sabe por que ele se viu no meio daqueles jovens. E ele, então, ouviu a palavra do Senhor ali. E ele diz que quando ele deu por si, ele estava de joelhos orando junto com aqueles jovens, no final da reunião. Mal sabia o que ele estava dizendo, mas ele estava ali, nessa posição, tentando entender o que estava acontecendo com ele. Então completou a sua viagem e chegou ao Canadá. Chegando ao Canadá, ele foi hospedado como que um intercâmbio nesse curso, essa especialização que ele fez, engenharia mecânica. Ele foi hospedado, veja os arranjos de Deus, por uma família cristã no Canadá. Mal sabia ele. Quando ele chegou nessa família cristã, eles logo lhe deram uma Bíblia. Ele disse que então ele foi para o seu quarto, no início da noite, abriu essa Bíblia, nunca tinha tomado uma Bíblia nas suas mãos, e começou a lê-la. E ele não pôde dormir. Ele leu a sua Bíblia até amanhecer o dia. E ele disse que quando ele leu no Evangelho de João, as palavras repetidas, em verdade, em verdade, em verdade, em verdade, em verdade, em verdade, tantas vezes que ocorre no Evangelho, ele disse que aquelas palavras perfuraram seu coração como uma espada. E ele compreendeu que agora ele estava diante da verdade. Então, resumindo o assunto, Bakht Singh volta para a Índia. E quando ele volta para a Índia, os seus pais o expulsam de casa. Porque seu pai havia dito, nunca abandone a sua religião. Se você fizer isso, nós não podemos te aceitar mais em casa. Então, quando ele chegou dizendo que era um cristão, o pai dele o expulsou de casa. Mas o pai dele o amava. Então, o pai dele saiu meio desesperado pelas ruas daquela cidade. E ele entrou num templo hindu. E ele, então, se dirigiu ao mestre hindu e disse assim, mestre, eu preciso encontrar paz. E veja o que o mestre hindu respondeu a ele. Você está me pedindo uma coisa muito difícil de se alcançar. Então, Bakht Singh saiu desse templo hindu, perambulando pela cidade, inquieto. Ele havia expulsado seu filho de casa, o pai de Bakht Singh. Então, ele viu algumas pessoas cantando em um determinado lugar, e ele entrou nesse lugar. Era uma reunião de irmãos. E nesse lugar, a sua vida também foi ganha pelo Senhor Jesus. A partir daí, Bakht Singh inicialmente exerceu a sua profissão, e logo, muito novo ainda, ele abandonou a sua profissão para um serviço integral ao Senhor. Quando ele partiu para o Senhor, mais de 10.000 assembleias locais haviam sido estabelecidas na Índia de norte a sul. Certa vez, Bakht Singh teve uma entrevista, é aí que queríamos chegar, com Martyn Lloyd-Jones. Esse aqui é conhecido talvez de todos nós.
o ministro de Westminster, Martyn Lloyd-Jones. E a Índia era uma colônia inglesa. Então, quando Bhagat Singh se colocou diante de Martyn Lloyd-Jones para essa entrevista, o doutor, como ele era afetuosamente conhecido, já que ele era cardiologista, então Martyn Lloyd-Jones disse a ele: como você pôde obter tal conhecimento das Escrituras? Já que o Bhagat Singh nunca fez seminário, ele era um engenheiro mecânico. Então Bhagat Singh respondeu da seguinte maneira: lendo a minha Bíblia. Como você pôde adquirir tal conhecimento das Escrituras? Perguntou Lloyd-Jones. E ele respondeu: lendo a minha Bíblia, de joelhos, até 14 horas por dia. Essa foi sua resposta. Será que nós não carecemos de novo que o lugar das Escrituras seja recuperado no nosso meio? Irmãos, de modo geral, o nosso testemunho é tão fraco, porque a palavra de Deus não ocupa mais o lugar central. Nas nossas vidas, nos nossos corações, nas nossas famílias, na vida da igreja. Então, a intenção do Senhor é que a centralidade das Escrituras nos conduza à centralidade de Cristo. E para quê? Para que sejamos cheios de conhecimento intelectual? Não. Mas que tenhamos um coração cheio de devoção a Cristo. E como deixamos o assunto de Maria para a noite, eu quero encerrar ainda com algo, alguns minutos mais. Vamos aproveitar um pouquinho mais nosso tempo. Davi, Paulo e Maria. Davi, Paulo, o apóstolo, e Maria. A Maria de Betânia, que vamos falar à noite. Os três usam uma expressão comum. Paulo diz assim: uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Uma coisa eu faço. O coração de Paulo tinha um único interesse. Não era visitar a igreja daqui, visitar a igreja de lá, pregar o evangelho não sei aonde, mais aqui, mais lá. Tudo isso era um resultado natural dessa carga que Paulo tinha por conhecer Cristo e os interesses de Cristo. Mas ele nunca inverteu, colocando os interesses de Cristo na frente do próprio Cristo. Nunca. Então ele diz: uma coisa eu faço. Tenho plano de pregar lá, tenho plano de pregar aqui, tenho plano de visitar essa igreja, visitar aquela região. Não foi isso que ele disse. Uma coisa eu faço, esquecendo as coisas que para trás ficam. Caminhando para que diante de mim estão, essa coisa é prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo, para o conhecer, como já citamos várias vezes aqui. Isso é Filipenses 3. Então guarde, uma coisa faço. Davi, no Salmo 27, uma coisa peço ao Senhor. Uma, só uma, única. E eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Todos os dias da minha vida. Para fazer o quê? De novo a palavrazinha. Para contemplar. Para contemplar a beleza do Senhor. E meditar no seu templo. E agora nós temos Maria de Betânia. Quando nosso Senhor Jesus disse dela, para Marta, sua irmã, uma só coisa te é necessária, Marta. Maria escolheu a boa porção, e dela não lhe será tirada. Você vê? Nós temos muito aqui a aprender com Paulo, uma coisa faço, com Davi, uma coisa peço, e com Maria, um coração de uma só coisa. Algumas linhas muito rápidas sobre Davi, já que sobre Paulo temos falado já alguma coisa. Davi, quando foi expulso do seu trono em Jerusalém pelo seu filho Absalão, aquela foi uma situação trágica. Imagine se fosse você quem estivesse ali. O seu filho traidor, ele faz um complô por baixo dos panos, ganhando o coração dos súditos do reino e dá um golpe de estado no pai. Foi isso que aconteceu, Absalão. Quando ele faz isso, Davi simplesmente se retira de Jerusalém. E não apenas se retira,
Segundo livro de Samuel, capítulos 15 e 16, para você estudar depois. Particularmente em 2 Samuel 16, fala sobre a saída de Davi. E quando Davi está saindo de Jerusalém, ao lado dele tem alguém o importunando. Se chama Simei, era um descendente de Saul, que dizia que Davi era um traidor, era um homem de sangue, e agora ele estava sendo punido por Deus, em outras palavras, por isso ele perdeu o trono, está sendo banido, e Simei ia amaldiçoando Davi, e amaldiçoava, e amaldiçoada, ao lado da caravana de Davi. E um dos valentes de Davi ficou indignado, e disse assim: meu senhor, não queres que eu passe à frente com a minha espada e arranque a cabeça desse cão morto? Imagina o que ele disse. Agora olha o que Davi disse: que tenho eu contigo, filho de Zeruia. Se Deus o enviou para me amaldiçoar, que ele me amaldiçoe. E lá diz que eles foram caminhando e Simei ia amaldiçoando, e que Davi chegou exausto até o Jordão. Há uma figura bíblica linda a respeito de quebrantamento. Chegaram exaustos até o Jordão. O que Davi conhecia no seu coração? Davi conhecia, sabia, que trono, governo, autoridade, trono, enfim, era um assunto de Deus. E quando Absalão toca no trono, ele não toca em Davi, ele toca em Deus. Porque o Davi estava muito sossegado cuidando das suas ovelhas. Não foi nem lembrado pelo seu pai, até que Samuel o ungiu como o rei de Israel. Então Davi sabe que esse assunto do trono é um assunto de Deus. E quando seu filho tocou no trono, ele tocou em Deus. Então Davi se retira para o deserto de Judá, e lá ele fica quase 3 anos. Agora, o que nos interessa aqui é o salmo que ele escreve, quando ele está nesse caminho. Onde nós vamos ver o que significa para ele: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias, para contemplar a beleza do Senhor, meditar no seu templo. Irmãos, ele estava numa situação trágica quando ele deixou Jerusalém. E sabe qual salmo ele escreve? Outra tarefa aí para você meditar hoje. Salmo 63. 63. Vamos lembrar bem rápido e vamos concluir. Os 6 primeiros versículos. Escute. Ele começa assim: ó Deus, tu és o meu Deus forte. Então não perca o quadro aqui. Davi está saindo, amaldiçoado por Simei, com seu filho rebelado. Seu coração está estraçalhado por um lado. Agora olha o que ele está dizendo nesse Salmo 63. Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. Talvez se fôssemos nós escrevendo o Salmo, nós acrescentaríamos aí: tome esse assunto de Absalão nas tuas mãos e julga essa causa. Né? Nada disso Davi escreve. Veja onde está o foco e o coração de Davi. Ó Deus, tu és meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja numa terra árida, exausta e sem água. É lá mesmo onde ele estava. Ele está comparando seu coração àquilo que ele via fora dele, deserto de Judá. Uma terra árida, exausta e sem água. Agora ele continua: assim eu te contemplo. Olha a palavra contemplo aí de novo. E olha em que hora Davi estava contemplando o Senhor. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Não te impressiona esses versículos, irmão? E ele segue: porque a tua graça é melhor do que a vida. E os meus lábios te louvam, assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em tuas mãos, em teu nome levanto as mãos. E aí no verso 6 ele faz uma analogia linda. E aí nós vamos concluir. Ele diz assim: como de banha e de gordura farta-se a minha alma. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito nas vigílias da noite. Ele está fazendo uma analogia. Ele está dizendo: se naturalmente a minha alma se deleita em comer, comer é deleitável, comer coisas boas, de banha, de gordura, farta-se a minha alma, aí ele está fazendo a analogia. Ele está dizendo: no meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito nas vigílias da noite. Você viu o que ele está dizendo? Ele está dizendo que esse deleite que ele encontrava em Deus era infinitamente maior do que um deleite de banha e gordura que sua alma, o seu ser natural, experimentava. Agora, em que momento ele escreveu isso? Quando ele deixava Jerusalém
e ia em direção ao deserto de Judá. Porque, irmãos, Davi certamente tinha o seu coração absolutamente conquistado por esse que ele via e que ele amava. Não é por pouco que ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus, aquele que fará toda a minha vontade. O Senhor trabalhou Davi, quebrantou Davi, reduziu Davi. Esse é o caminho para a maturidade. Nós achamos que maturidade espiritual é assim, de 0 a 10. Maturidade espiritual é de 10 a 0. Quando nós nos convertemos, nós somos 10. Nós achamos que Deus comprou para o seu reino uma pérola preciosa. E essa pérola tem o nosso nome gravado, né? Então o Espírito Santo vai fazer o trabalho de redução. 10 ao 0. Importa que ele cresça e que eu diminua. Agora, na psicologia, esse processo chama depressão. E o resultado é suicídio. Agora, na vida cristã, esse processo chama maturidade espiritual. Importa que ele cresça e que eu diminua. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso é uma loucura, naturalmente falando. Todo morrer é perda, não é lucro, em qualquer nível. Seja um morrer sentimental, um morrer intelectual, um morrer físico, no sentido de perda de saúde, o morrer em termos de bens, todo morrer é perda. Qual morrer que é ganho? Não é? Somente na jornada com o Senhor, morrer é lucro. Mas morrer não é lucro em si mesmo. Morrer só é lucro quando Cristo é o nosso viver. Se Cristo não é nosso viver, então morrer também para nós é perda. Mas se Cristo é nosso viver, todo morrer é lucro. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também sua vida se manifeste em nosso corpo mortal. Nós somos muito preocupados com a vida. Ore por vida, tome posse da vida, Cristo é vida, e etc, etc. Ele veio para que tenhamos vida, vida e abundância. Sempre nosso foco está na vida. Mas sabe por que experimentamos tão pouco a vida? Porque nós não permanecemos na morte. Como aqueles sacerdotes que tinham a arca sobre os ombros, entraram no Jordão, o Jordão se abriu, mas eles não atravessaram, eles ficaram no fundo do leito do Jordão, até que todo o povo passou, levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Irmão, o Senhor tem usado sua palavra, o Senhor tem usado as circunstâncias, o Senhor tem usado nossa vida conjugal, nossa vida familiar, os irmãos, amados irmãos, com os quais nós nos reunimos. Tudo o Senhor tem usado. Para fazer o quê? Para nos reduzir, reduzir, reduzir. Nosso tema aqui, né? Pelo menos está escrito aqui, encontro de casais. O nosso tema é Cristo e a Igreja, né? Mas é um encontro de casais, graças ao Senhor. Mas está aqui um lugar onde Deus particularmente usa, bendito seja o seu nome, para trabalhar nossas vidas. Não é assim? Quão bom é o Senhor, não é, irmãos? Quando realmente nós entendemos isso, sem brincadeira, sem fazer joguinhos de palavras, mas entendemos mesmo, não estamos fazendo aqui nenhuma brincadeira. Mas quando nós entendemos a instrumentalidade de nossos cônjuges em nossas vidas, nós não temos outra atitude. Nós não dizer, Senhor, muito obrigado. O Senhor conhece tudo sobre todos. O Senhor sabia exatamente como mexer em meu coração, mexer em minha vida, mexer no que eu sou. Não é assim? Como nós somos gratos ao Senhor. Então ele continua usando sua palavra e as circunstâncias para fazer esse processo de redução. Aí está Davi. Sai do trono, vai para a caverna, no deserto de Judá. Não é? Do 10 para o 0. E saiba, irmão, aí na caverna está o seu ponto mais alto. É quando ele escreve o Salmo 63, que nós acabamos de ler. Esse é o ponto mais alto de Davi. É por causa dele que Deus então pode fazer todas as coisas. Depois, Davi fica quieto lá, no seu canto. E Deus executa o seu juízo. Claro, ele tem que julgar Absalão. Isso não passaria por vistas grossas a Deus. Ele vai julgar Absalão. Absalão finalmente é morto, você conhece a história. E o que Davi faz? Ah, mas olha que tristeza, que coisa aconteceu com esse filho. Ele se rebelou e olha o resultado. Nada disso. Davi simplesmente lamenta e diz palavras de amor. Ele diz, Absalão, Absalão, meu filho, Absalão. Lamento, porque ele sabia qual era o caminho que Absalão tinha traçado.
Então ele lamentava a morte de Absalão. Então o Senhor pôde trabalhar tão profundamente na vida de Davi, reduzindo Davi do 10 ao 0, para que um espaço fosse encontrado para esses que Davi conheceu tão bem. Por isso os salmos de Davi, irmãos, tocam nossos corações como dedos tocando um instrumento de cordas. Porque não foram escritos em teorias, não são sermões de Davi, são salmos que são baseados em profunda experiência espiritual. Ele poderia dizer, sim, Deus é minha alegria. Ele sabia o que era isso. Ele poderia dizer, Deus é meu tesouro. Ele sabia o que era, a graça de Deus me basta, porque tua graça é melhor que a vida. Ele sabia o que era contemplar, o que era meditar, o que era a sua força e sua glória, como ele disse nesse salmo, ele sabia. Queridos irmãos, nunca percamos a expectativa, a ânsia de contemplarmos Cristo de maneira nova. Como nosso irmão falou no início desse encontro, irmão Cláudio, na abertura desse encontro, se isso não acontecer durante esse tempo tão rápido que teremos, amanhã já concluímos, nós teremos perdido um dia e meio. Mas se de alguma maneira nós vermos o Senhor, nós teremos ganho muito, porque nós vimos o Senhor. E quando vemos o Senhor, nós somos transformados. Quando vemos o Senhor, nosso coração é reaquecido. Queridos irmãos, me parece que o Senhor Jesus está fazendo um último movimento de amor em direção à sua igreja. Antes que ele venha, um último. Como vemos lá no livro de Cantares. O livro de Cantares conclui o último verso, dizendo, vem depressa, amado meu. Que possamos responder a esse último movimento e dizer, Senhor, por nada e por ninguém eu quero ficar fora de ter meus afetos aquecidos de novo, meu coração atraído de volta ao Senhor, a tua palavra, e pedirmos a Ele, Senhor, não permita que nada ocupe teu lugar em meu coração. Trata com minha vida em pecados habituais. Esse assunto é sério. Coração dividido, esse é um segundo assunto sério. Terceiro, relacionamentos desajustados. Esses 3 assuntos são muito sérios. Então, Senhor, encontra acesso de novo ao meu coração. E resgata minha devoção, minhas afeições. O Senhor tem feito um último movimento de amor em direção à igreja, antes que Ele venha. O que Ele tem a nos dizer? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não temos tempo a perder. Nosso Senhor está às portas. Que bom que Ele pode nos encontrar onde nós estamos. Onde nós estamos, exatamente onde estamos. Não temos que dar passo em direção a Ele, temos que rogar por Ele, que Ele venha de novo, onde nós estamos e nos encontre, nos restaure, nos renove. O Senhor encontre lugar, irmãos, para seguir fazendo isso conosco. Vamos orar mais uma vez. Querido Pai, sincera e honestamente, nós te pedimos que sim, o Senhor venha uma vez mais de encontro ao nosso coração. Encontre-nos onde nós estamos, seja qual for a situação, seja em cansaço, seja em frustração, pessoal ou ministerial, ou mesmo conjugal. Suplicamos ao Senhor por tua fidelidade, por amor ao teu nome mesmo, que o Senhor venha nos achar, nos alentar, reacender a devoção, o desejo por ti em nossos corações. Senhor, nós somos a tua propriedade e sabemos que nosso coração nunca descansará até que ele seja inteiro teu. Por isso te pedimos, Senhor, completa aquilo que o Senhor começou em nós e levanta as respostas tão necessárias do nosso coração a ti. Assim te pedimos, Senhor, esperando em ti com confiança, em teu precioso nome. Amém.